Atos 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo, diga comigo, Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, diga comigo, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, diga Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite para adorar, engrandecer o teu nome, o Senhor que é o nosso Deus, que vive para sempre. Nós te pedimos agora, amigo Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós lançamos, Pai, toda voz, Senhor, contrária à tua voz. Agora, Pai, emudecemos, dizemos que não pode prosperar. Nós agora lançamos cativo todos os nossos pensamentos, a obediência de Jesus Cristo da cruz do Calvário, e dizemos que estamos prontos para receber da tua palavra, da tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Eu achei muito interessante e tenho sido ministrada sobre isso. E eu coloquei aqui o caminho de Damasco, porque na verdade eu quero junto com você nessa noite construir um pouquinho sobre essa história de Paulo, aqui ainda conhecida como Saulo. O que Paulo teve naquele lugar, naquele tempo, foi uma tremenda experiência com Jesus. A Bíblia relata ali no livro de Atos, e depois nós vemos nas cartas que Paulo escreve, ele dizendo que ele era um homem completamente religioso. Ele era um homem que conhecia muito a Deus. Ele era um homem cheio da palavra, cheio dos ensinamentos. Ele não só era um estudioso, mas ele era um propagador e um defensor dos ensinamentos bíblicos. E ele estava ali, ele era também, na época não tinha esse conhecimento, mas ele era ali um perseguidor dos cristãos, daquelas pessoas que tinham recebido o sacrifício de Jesus e propagando ali a nova igreja ali nascida em Atos. E Saulo, vira e fala para a sinagoga: olha, me dá aí algumas sentenças que eu vou lá, e todo cristão que eu achar em Damasco que contraria, eu vou prender. Nós vamos ver um pouquinho na frente, no texto diz que ele era conhecido. Quando ele chegou em Damasco, é certo que Ananias falou: pelo amor de Deus, nós já sabemos que esse homem veio, ele vem prender a gente. A fama de Paulo, por ser um perseguidor, já era conhecida. Mas sabe o que Paulo teve, irmãos? De fato, Paulo teve uma experiência com Deus. A nossa vida, o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, é fruto do que nós já experimentamos. Interessante que eu estava escrevendo minha ministração e eu tive uma experiência maravilhosa com o Igor. Deixa eu contar, porque essa foi assim olha, quem me conhece ia morrer de rir de mim. Saí da oração quinta-feira, 5 horas da manhã, oramos de 5 a 6. E você sabe que está escuro ainda, 6 horas da manhã. Começa a rir, não. Chego em casa, o pastor Léo estava de plantão, então eu estou sozinha com os meninos. Deixo eles dormindo, vim para oração. Vou subindo as escadas no escuro, claro, porque não quero acordar, né? Irmãos, quando eu chego no último lance da escada, eu vejo um vulto assim, com o braço
cruzado. Eu levei uns, porque tinha feito guerra espiritual. Eu falei, o cão, sangue. Quando eu acendo a luz, o Igor está parado. No escuro, 6 horas da manhã. Falei, bom dia, mamãe. Eu falei, não, Igor, mamãe, eu caí da cama, não sei o que. Irmãos, eu fui, sabe que eu estou com febre? Ele estava realmente febril. Eu falei, eu vou buscar o remédio. Não, só de falar, eu lembro do susto que eu levei. Eu desci as escadas, sabe quando você desce, você não tem força? Sabe quando você parece que vai bater um carro? Eu desci as escadas e falei assim, gente, eu não acredito. Nunca mais eu subo as escadas da minha casa com a luz apagada. Aí hoje, a gente foi para oração, já vou acender todas as luzes da casa. Falei, como que você acorda? Como você chega dentro de casa, no escuro total? Irmãos, eu fui subindo e vendo um vulto, com o braço cruzado, não dava para... Pequeno, eu falei, é um Exu, é um cão. Aí, pastor, eu falei, eu repreendi lá na igreja. Não. E quando acende a luz, ele está assim, com o braço cruzado. Bom dia. Eu falei, não, ninguém dá bom dia às 6 horas da manhã, eu caí da cama. Esse é o Igor, essas são as histórias. Mas assim, minha experiência como mãe, nunca mais entro em casa com as luzes apagadas. Estou brincando, mas assim, fiquei tão nervosa. Olha, eu demorei, eu acho que eu fui dormir. A gente chega da oração, dá para dar uma cochiladinha. Acho que nesse dia eu demorei 1 hora para me acalmar da adrenalina para dormir. E aí, experiências boas, como essa, né? Falei, ainda bem que ninguém viu. Se o pastor Ricardo estivesse lá, o pastor Magno, estava rindo de mim até hoje. Experiências boas, experiências ruins, experiências alegres, guardadas em fotografia. Quem é da época da fotografia aqui? Irmãos, quem é daqui da época do monóculo? Quem lembra o que é um monóculo? Olha aí, ó. Gente, isso é demais. Era maravilhoso ficar vendo. Quem não conhece o monóculo aqui? Ah, não. Você acredita que eu estava fazendo isso? E eu falei, gente, na minha casa era maravilhoso. Porque tinha os álbuns de fotografia. Olha, aquela época maravilhosa. Porque hoje a gente não vê foto nenhuma. A gente tira muito mais foto e vê muito menos, não é? Eu lembro que tinha caixa de foto, minha mãe é muito viciada em fotografia, e tinha o saquinho do monóculo. E a gente ficava aí passava outra semana, ficava olhando aquelas fotinhas. E eu liguei para ela, mãe, como é que é o nome daquele negócio? Você acredita? Ela que me deu, eu não sabia. Eu falei, mãe, daquele negócio que a gente olha com o olhinho. Porque eu sou da época do monóculo. De lembranças guardadas, lembranças boas, fotinhos amareladas, né? Quem lembra que nós tivemos experiências aqui que só nós sabemos o que causou em nós? Quem é que teve experiências maravilhosas? Às vezes você sente um cheiro, vai chegando o Natal, e eu conversando hoje à tarde com a Carol lá em casa, Natal sem rabanada, não dá. Lembranças da rabanada, da árvore de Natal, da casa, do presépio da minha avó, lembranças, experiências que nós tivemos. Sabe o que nós somos? Um amontoado de experiências. É isso que nós somos. E sempre somos carregados. Agora também tem o quê? Experiências ruins. Experiências que nos deixaram marcas, que nos mutilaram, experiências que mudaram a nossa vida. Quem não tem aqui uma experiência que eu queria esquecer? Eu tenho algumas experiências que às vezes eu lembro e falo, ai meu Deus, deixa eu lembrar de coisa boa, né? Porque sempre somos carregados com essa bagagem. E a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, é um livro de quê? De experiências. Nós podemos dizer ali, Adão e Eva, né? Quando Adão viu Eva no paraíso, quando Deus criou todas as coisas, um livro de experiência de Deus com os homens, e um livro de experiência dos homens com Deus. Nós podemos dizer ali sobre a experiência de Noé, e o desafio de construir uma arca, sobre a experiência de Abraão, no Monte Moriá, ali com um cutelo para matar o seu filho, a experiência de Moisés. Eu acho que mais impactante para mim seria ver as pragas e o Mar Vermelho. Imagina, abrindo aquele mar, a Record não consegue retratar de fato como foram as experiências que Moisés viu. Elias e os 450 profetas de Baal. Elias, irmãos, e a carruagem de fogo. Que experiência! O que é a carruagem da Cinderela? Perto da carruagem de Elias. Daniel e a fornalha. Davi
e o gigante Golias e as 5 pedrinhas no estilingue dele. Ezequiel, no vale de ossos secos. Que experiência de Ezequiel. Imagina Jesus e a sua humanidade, e o seu sacrifício na cruz. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, Paulo no caminho de Damasco. Quantas experiências a Bíblia nos traz, tantas histórias, tantas experiências. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata experiências. E as experiências, elas são extremamente necessárias para nós. Sem experiências, nós temos dificuldade de entender. Me presta a sua Bíblia aqui, pastora Deiva, porque eu estou com um tablet, eu estou com uma Bíblia eletrônica. Olha aqui. O que é isso aqui? Isso é um livro. Isso é o livro mais lido do mundo. Para um cristão, isso é a palavra de Deus. Para um ateu, isso é um livro de história. Para um muçulmano, isso é um livro. Para o mundo, isso é um livro. Irmãos, isso aqui, para nós, é a palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer do que tem aqui dentro experiências, senão não tem vida. Meu marido é viciado, ele compra todo mês. Eu acho que ele é a única pessoa da Editora Abril que assina uma revista ainda. E isto é história. Ele ama a história. Eu fico rindo, porque eu falo, Léo, que tanto de história que você lê todos os meses? Histórias. Não muda a vida dele. Ele ama a história, então aquilo é o momento dele relaxar. Mas são o quê? Experiências de outras pessoas. Irmãos, a Bíblia é um livro que pode ser apenas um livro aberto no Salmo 91 de muitas casas. Desde criancinha, quando eu ainda era católica, em muitas casas que eu ia era aquela Bíblia branca, com um Cristo dourado, bem grandona, aberta no Salmo 91. Apenas um livro de experiências de um salmista. Ela só vai ser a palavra de Deus na sua vida quando ela se tornar experiência para você. Quando ela se tornar experiência para mim. Quando ela for viva na sua vida. Por isso que Paulo teve a vida dele transformado. Pelo poder da experiência. Interessante que nós precisamos ver que se nós temos a letra e nós não temos a experiência, nós não somos em nada diferente das pessoas que estão lá fora. Semana retrasada, a Helena estava num dilema, porque ela fez uma coisa errada na sala, ela tinha um trio, mamãe, é o trio das amigas, e ela fez uma coisa errada com uma amiga, pediu perdão e a amiga falou, eu não te perdoo. Mamãe, ela era evangélica, e ela disse, eu não te perdoo. Falei, filha, a gente fica com vontade de ir lá, né? Falar, por favor, com raiva, eu confesso, fiquei com raiva da menina. Filha, Deus vai te dar novas amigas. Mamãe, eu não quero novas amigas. Então vamos orar, Helena. Vamos orar, que o Papai do Céu vai fazer uma obra. Mamãe, eu quero ir tem uma parte psicólogo lá no colégio dela. Eu vou lá no SOEPAS falar com os psicólogos. Não, minha filha, vamos orar. Papai do Céu vai reverter essa situação. Tudo na minha casa, com os meus filhos, eu procuro transformar numa experiência com Deus. Porque no fim, irmãos, o que fica são as experiências. Noé tinha a palavra de Deus, sim ou não? Não, irmãos, Noé tinha uma experiência. Deus falou, faça uma arca. Moisés, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha uma experiência que marcou a vida dele. E eu peguei e falei, Helena, vamos lá, vamos orar. E a gente estava orando. No outro dia, mamãe, eu tenho que te contar a minha experiência com Deus. Mamãe, eu cheguei na escola e a gente foi conversar na psicóloga. Eu pedi perdão de novo. A minha amiga me pediu perdão, a gente está amiga para sempre. Aí voltou, aí o último dia de aula foi sexta-feira. Quando eu vejo a Helena, está assim, riscado de caneta o nome das amigas. Eu esqueci que a gente fazia isso. No último dia de aula, eu falei, já fiquei pensando, essa blusa dá para usar o ano que vem, como é que eu vou tirar essa? E estava lá, Emily e Giovana, amigas para sempre. E ela falou, mamãe, eu tive uma experiência, Deus ouviu a minha oração. Irmãos,
que é numa vida de uma criança, se não é uma experiência? Eu vou contar uma história bíblica, diz Helena, a Bíblia fala sobre a amizade, Davi e Jonas, eu vou contar outras experiências, mas nós precisamos ser marcados com experiências com o nosso Deus, amém? Como Paulo foi, e nós vamos ver rapidamente. Primeira coisa que Paulo teve, então, o que ele teve? Uma experiência pessoal com Jesus. Diga comigo, uma experiência pessoal com Jesus. Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus. Paulo não ouviu falar. Paulo não chegou na igreja e falou: que legal, aqui as pessoas amam, aqui as pessoas são felizes, aqui eu vou conseguir coisas. Não. Paulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos. No momento em que ele estava andando, apareceu uma luz e uma voz: Paulo, por que você está me perseguindo? Ele teve ali uma profunda experiência. Irmãos, quando nós desprezamos o poder da experiência, a gente fica, como eu falei aqui, apenas com a letra. Religioso. Deus faz. E na sua vida, qual foi a última vez que Ele fez? Deus faz, sabe por quê? Porque hoje Deus fez. É bem diferente. Quando a gente fica apenas com a informação, nós perdemos o melhor da vida cristã. Isso é muito perigoso, porque a informação é apenas intelectual. A informação, a letra, a história, até as experiências das pessoas. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências. O fator transformador dessas experiências na nossa vida, só quem produz é o Espírito Santo. Nós precisamos voltar ou continuar sendo como Paulo, termos experiências pessoais com Jesus. É maravilhoso vir para a igreja e eu ter experiência com a Bianca, e eu ter experiência com o pastor Paulo Henrique, e eu ter experiência com a pastora Neiva, e ter experiências com as pessoas. Isso é maravilhoso, mas irmãos, nada se compara. Eu não estaria aqui hoje falando com você sobre experiência se eu não tivesse sido marcada por muitas experiências com Jesus. No final, eu já entrei em muita crise. Por que essa pessoa está desviada? Gente, mas essa pessoa conheceu tanto de Jesus e está em pecado. Mas essa pessoa sabe tanto de Deus e agora ela está apostatando. O que está acontecendo? Eu achei uma resposta. Falta experiência com Jesus. Ninguém que se encontra com Jesus não é transformado. Nós precisamos buscar com todas as nossas forças experiências com Deus. Quando a gente tem uma vida com Deus apenas intelectual, rotineira, porque não tem jeito, irmãos. Nós estamos aqui numa programação, nós aqui na igreja trabalhamos, irmão, mas a gente trabalha muito fazendo, vamos trazer, qual é o melhor profeta do avivamento, qual é um pastor que vai desatar que é bênção. A gente faz de tudo para que você seja muito abençoado e tenha muitas experiências com Deus, mas você precisa buscar essas experiências com Deus, experiências de mudança, experiências de conforto, experiências de milagres, experiências de intimidade. Porque quando a gente tem uma vida intelectual, somos religiosos, com princípios meramente humanos. Por isso que nós vemos, às vezes, ao nosso lado, tão pouca vida. Essa pessoa não tem Bíblia. Essa pessoa... Experiência. Outra coisa, um perigo para nós, sabe o que é muitas vezes? Experiências passadas demais. Quando eu tinha lá, eu peguei um momento de 1993, 94, do cair no espírito, daquele mover, foi um tempo de mover maravilhoso. E eu vivi daquilo na minha juventude, quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Irmãos, eu tenho 37. Aquelas experiências não conseguem segurar as coisas que eu vivo hoje, as lutas que eu enfrento, as situações que aparecem.
nós precisamos ter novas experiências com Deus, novas experiências com Deus. Quando lemos a palavra de Deus, sem aplicação pessoal, sem colocar a minha vida naquela história, aquilo passa de intelecto. Irmãos, a palavra, a letra, a história é apenas o logos ali, a letra ali. Você precisa de um rema diário. Você precisa de uma palavra libertadora diária. Você precisa de uma palavra revelada diária. E isso só quem dá são as experiências que você tem com Jesus. Isso só quem dá para nós é o nosso Jesus. Olha o que diz o Salmo 119, 107. Põe aí para mim, Carlos. Rapidamente o que diz o Salmo. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Uma experiência do salmista. Uma experiência dele. Nós precisamos, irmãos, saber que não é letra. É o poder do rema, é a aplicação pessoal, é eu orar e sentir a presença de Deus na minha vida. Eu quero falar para você rapidamente sobre uma pessoa que teve uma experiência tremenda com Jesus. Vem cá, Elisete, rapidinho. Enquanto ela está vindo, eu quero ler para você. Olha o que aconteceu. Eu quero saber da Elisete, se para o resto, vem cá. Não fique tímida, você está linda. Se para o resto da vida, ela não vai se lembrar dessa experiência. No dia 10 de novembro, eu fiz alguns exames de rotina. E ao receber o resultado, eu tive uma surpresa. Um dos exames, chamado prolactina, um hormônio, deu o valor de... Esse foi o 119? 119 ng/ml. E o meu resultado foi esse, com quase 100% a mais do que o valor máximo que deveria estar no corpo dela. Com esse resultado bem mais alto, a médica pediu que fosse feita ressonância da cabeça para verificar se com esse resultado havia problema ou até um tumor. Se sou eu nessa hora, eu penso, já morri, como é que vai estar meus filhos? Sim ou não? Sim. Desespero total. E ela ficou muito aflita com isso. Isso foi que dia, irmãos? Semana passada. Ela veio para o culto domingo passado, aqui com o pastor Léo ministrando. E no domingo passado, na ministração da oração por cura, ela teve fé e pediu por um milagre. E tinha certeza que naquele momento que o pastor Léo falou, não foi? Coloque a mão na sua cabeça, creia no milagre. Ela falou, eu tive o meu milagre. Isso foi o que, irmãos? Uma experiência. Fica aqui. E aí, calma, fica. O que ela fez? Ela saiu daqui, desmarcou a ressonância dela e marcou um exame de sangue e falou para o Jaziel, olha, Jaziel, eu não vou fazer a ressonância, eu vou fazer o exame de sangue, porque eu creio na minha cura, e eu vou fazer o exame de sangue só para dizer, para ver se a minha prolactina baixou. Irmãos, de 119, a prolactina dela foi para 24. Glória a Deus pela vida da Elisete. Comprovando assim a normalização dos hormônios. E ela colocou aqui, eu quero ler, porque é muito lindo. Sabe por quê, irmãos? Ninguém rouba dela essa experiência. Ninguém. E eu quero ler para você, porque eu estou pregando a minha experiência. Mas olha o que ela terminou no testemunho dela, dizendo que olha o fruto da experiência. A única coisa que eu posso dizer é que Deus faz caminhos onde não há. Ele age no improvável, Ele é especialista em tornar impossível possível. E que nunca nos falte o ânimo para nos levantar, a coragem para prosseguir e a fé para confiar em Deus. Maravilha! Aleluia! Leva seus papéis. Aqui, ó. Experiência. Ela é uma Paula da nossa geração. Amém? Experiência com quem? Com Jesus. Alguém rouba isso? Agora vamos falar, eu estou com um problema, eu estou doente. Vem conversar, vem cá. Vem cá, está passando algum problema? Vem conversar com a Elisete. Porque a Elisete teve uma experiência com Jesus. Como não será a nossa vida, hein?
quando as pessoas nos procuram, deixa eu conversar com você sobre casamento, você venceu? Eu estava vendo com o Léo, a gente indo para o nosso dia da família semana passada, e a CBN falando a crise dos 14 anos, a crise dos 7 anos de casamento. Ele virou para mim e falou, a gente venceu as crises, hein? Falei, Jesus na nossa vida, o poder da experiência, crise do 1, dos 3, aí tem psicólogo para dizer crise de tudo. Nós vencemos, porque nós temos tido experiências com Jesus no nosso casamento. Amém? Segunda e última coisa, fora Paulo ter tido uma experiência com Jesus, o que Paulo teve também? Uma mudança radical de vida. Está ali? Uma mudança radical. Ninguém que tem uma experiência com Jesus é a mesma pessoa. Qual era o nome de Paulo, irmãos? No caminho ali que a gente leu, Atos... Saulo. E o nome dele mudou? Mudou? Ninguém que se encontra com Jesus, que tem uma experiência com Deus, é a mesma pessoa. Se você não está sendo a mesma pessoa, é porque você não está tendo experiências com Jesus. Paulo, de Saulo de Tarso para Paulo o apóstolo, de perseguidor para perseguido, uma nova identidade, uma nova vida, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de se expressar, novos conceitos, novos valores. Ele estava andando assim, ele viu Jesus, ele se encontrou, ele mudou de direção. Ninguém que encontra Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que pelos frutos a gente vê a árvore. Eu tenho que ter frutos. Os meus frutos são as minhas experiências. Estou passando aqui no meio do sítio do Gama hoje, eu tenho que pegar essas mangas aqui. Não, tá demais. Só manga verde. A experiência da mangueira. Além de fazer mangas deliciosas para a gente comer no final do ano. Prefiro jabuticaba. Mas é a experiência dela. Mas se essa mangueira não tem manga, tem alguma coisa errada, sim ou não? Eu tinha um pé de goiaba numa casa que eu morava. Toda goiaba que eu pegava tinha bicho. Fala, sangue de Jesus tem poder. Descobri que é uma não sei se é doença que fala da árvore, é um negócio da árvore que tinha pego. Não tinha jeito, ela já caía. Você pegava no pé, podre. Irmãos, nós precisamos ter experiências verdadeiras com Jesus. E nós precisamos ser marcados por essas experiências ao ponto de termos uma transformação radical. Pastora, vai ser tudo de uma vez? Não. Comigo não foi tudo de uma vez. Eu lembro que num acampamento, eu já tinha 4 meses que eu tinha voltado para Jesus e eu ainda fumava. Por incrível que pareça. Eu vim de um lá onde meus pais fumavam. E achava bonito, porque eles vieram, os dois, o cheiro da minha infância é epoclé e cigarro. Meu pai com os epoclé da ressaca e o cheiro de cigarro. Eu lembro do cheiro de abraçar o meu pai e seu cheiro de cigarro. Eu vim de um lar completamente assim. E na minha juventude, na minha adolescência, eu fumava com a minha mãe. Ju, você tem um cigarro aí? Tem, mãe. Você tem? Era nossa, 15 anos. Quando eu vim para Jesus, eu disse, não, o cigarro não, é muito gostoso. Não dá. E fui vindo, fumava escondido o pastor Léo, porque ele dizia, se eu ver você com cigarro na mão, eu vou apagar. No meio da sua mão, ele não sabia, a gente já estava assim, de namorico. E eu fui para o acampamento. Nesse acampamento, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Lá nesse acampamento, eu vi o meu corpo, eu vi aquela fumaça. Fala para um fumante isso, a pessoa fala, tá, mas eu prefiro morrer fumando. Mas eu vi aquela fumaça entrando no meu peito, e o meu pulmão ficando, eu tive uma experiência pessoal com Jesus. E eu saí dali e falei, nunca mais eu coloco um cigarro na minha boca. Ninguém me tira a minha experiência. Eu tive com o meu Jesus, e a minha vida foi mudada completamente. Sabe que nós precisamos mais, irmãos? Falar menos, olhar menos para a vida dos outros, ter mais experiências com Deus. Sabe o que eu acho? Por que Paulo ficou cego 3 dias quando ele foi para Damasco? Para parar de olhar para os outros e olhar para dentro de si. Isso é o que eu acho.
3 dias cego. Imagina, um perseguidor. O que um perseguidor faz a não ser olhar para a vida alheia? Deixa eu ver quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Deixa eu ver se está no meu padrão. Deixa eu ver se eu concordo. Deixa eu ver se está do jeito que eu faria. Olhando para os outros, perseguindo os outros, julgando os outros. De repente, Jesus aparece e ele fica o quê? Cego. Para quem fecha o olho e fica 1 hora de olho fechado sem querer dormir. E eu não posso abrir os olhos. Olha, para mim é desesperador fazer aqueles exames de miopia, porque você fica, eu não sei você, mas eu quando vou fazer aquilo, eu fico, gente, eu estou 1 hora, não estou enxergando, não vai voltar, dá uma agonia, porque você fica cego 3 dias. Para quem que ele pôde olhar enquanto ele estava cego? Para quem, irmão? Para as perebas dele, para a religiosidade dele, para os julgamentos dele, para o tanto de podridão, para o sepulcro caiado que ele era, para a morte que ele era. Olha o que diz em Gálatas 1, 11 a 13. Olha o que Paulo diz. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem ele me foi ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por... Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando sempre destruí-la. Passou? Olha aí. Quem era Paulo? Revelação de Deus transformou ele num dos maiores homens que essa terra já viu. Sabe o que está faltando, irmãos? Romanos 8,17. Esse é o rema da minha vida em 2016. A terra procura ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Como você tem se manifestado com experiências pessoal com o seu Jesus, com uma mudança radical de vida? Toda revelação em Jesus produz arrependimento. Ninguém se encontra com Jesus, irmãos, e fica a mesma pessoa. E onde há arrependimento, há experiência. Nós nos encontramos, Paulo se encontrou com Jesus. Paulo teve uma revelação ali, ele se arrependeu. E ele teve uma experiência. E depois lá, toda a trajetória de Paulo, quando ele se encontrava nas sinagogas, ele sempre contava, você pode ler, eu estava caminhando pelo caminho de Damasco, e o Senhor Jesus, essa é a história da vida de Paulo, esse é o testemunho dele. Qual é o seu? Qual é o meu? Onde há arrependimento, há experiência. Todo arrependimento produz, sabe o quê? Submissão. Eu me encontro com Jesus, eu me arrependo, eu tenho uma experiência e eu me submeto. É a palavra que o pastor Léo falou aqui semana passada. Nós estamos vindo à igreja para adorá-lo, nos humilharmos, reconhecermos quem Ele é, uma vida de sujeição. No caminho de Damasco, Jesus para e fala, Paulo, por que você me persegue? Que experiência que esse homem teve. Que fez, irmãos, vou te falar mais. Essa experiência de Paulo foi tão tremenda, que não fez ele só mudar de vida, mas fez ele entregar a vida pela experiência que ele teve. Você tem entregado a sua vida pela sua experiência com Jesus? No momento que a gente se sujeita ao Espírito Santo de Deus, sabe o que é, irmãos? É assim, eu me encontrei com Jesus agora, Juliana, era a sua vida, não era? Era, agora é a minha vida. Era a sua escolha, não era? Agora é a minha escolha. Era a sua vontade, eram os seus planos, eram os seus desejos. Agora é a minha vontade, são os meus planos, são os meus desejos para você. Eu é que sei que pensamento tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos uma experiência pessoal, nós nos submetemos a essa vontade. Irmãos, incrível que a religião, por mais de 40 anos da vida de Paulo,
não causou essa revelação sobre Jesus. Sabe onde a religião nos leva? Ao mundo. Vem para cá, fica religioso, se decepciona, sai. É assim. Aconteceu com muitas pessoas. Quem está fora da igreja, faltou experiências com Jesus. Porque apesar de quem nós somos, nós temos todos os motivos para não estarmos em família. E temos todos os motivos em Cristo, pela experiência que nós temos, para nunca deixarmos de estarmos em família. Nós somos essa família. Paulo teve essa noção. Em Gálatas 1,15 diz: mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. Ele teve essa noção. Desde o ventre da mãe dele, ele foi separado. 40 anos de religiosidade, uma experiência e uma revelação do propósito. Você tem um propósito na vida, mas eu quero te dizer, meu querido, Deus tem um propósito na sua vida também. Deus tem um propósito que Ele criou para a sua vida antes da criação do mundo, porque é assim que a palavra de Deus diz para nós. Deus fez você com um propósito. Eu vi hoje um documentário dizendo a possibilidade de nós nascermos era 1 para 1 trilhão. Tem noção do tamanho do propósito que Deus tem para a nossa vida? O que Deus tem para revelar através da tua vida? O tanto que a glória e o reino de Deus tem que ser na sua vida, nessa terra, nessa geração que está perdida. Não é as pessoas que estão perdidas, é a geração que foi colocada. E nós precisamos viver essa mudança radical. Ser luz, ser sal. Aonde? No meio dessa geração. Apenas alguns dias, irmãos, na presença de Deus. Paulo, apenas alguns dias, a palavra de Deus vai dizendo ali no livro, se você continuar lendo a história, você vê. Ele foi arrancado da religião vazia, apática, carnal, morna, morta, sem vida. E ele foi levado para o centro da vontade de Deus para a vida dele. Existe um lugar para nós, um único lugar, sem portas de destruição, sem assim, 99, para não parecer que eu estou falando que não tem, 99 portas de destruição para você, e uma porta, que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero que você veja um vídeo rapidinho comigo, de uma pessoa que teve uma mudança radical. Nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década. Muito do tema aí de mendigos emocionais, né? Nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. O senhor estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora, veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento ele era, antes de se tornar o que era o apóstolo Pedro mesmo? Pedro era imperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje,
Quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor ao e à dedicação de como Jesus. Aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Ora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudo? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, um homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste? Que homem era esse que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas o senhor passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamitas, ateus. Enfim, passei a um caso de amor com 20 anos. São 20 anos, são mais de 2 livros por ano, né? São mais de 2 livros por ano. E eu queria te cumprimentar por ser um brasileiro aí que foi traduzido para 70 idiomas, né? Turquia agora manifestou desejo de publicar meus livros também. Pois não tinha sido publicado na Turquia ainda. É um dos vendedores de livros mais famosos do mundo, pela quantidade de livros, pela qualidade que apresenta. Mas sinceramente, como ele disse, obrigado pelo elogio, Ana, eu me sinto apenas um servo social. A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Se nós não dermos o melhor que nós temos para fazer os outros felizes, todo o sucesso é efêmero e não tem sentido. Me sinto apenas um pequeno artesão das palavras. Parabéns, vou ver o filme, vou ler o livro que já comecei e espero que a gente se encontre não de 3 em 3 Viram anos. aí? Pode acender as luzes. Você teve aqui? Irmãos, um ateu. Algumas pessoas já tinham visto esse vídeo, ele está viralizado aí no WhatsApp. Um ateu. Um ateu. A minha mãe, que é uma pessoa que tem muita resistência, leu o livro do Augusto Cury e falou, eu vi Jesus como eu nunca tinha visto. Ela leu o Mestre dos Mestres. Um homem que era ateu se encontrou com Jesus, teve uma experiência pessoal, uma mudança radical e tem mudado uma geração. Ele tem sido... Sabe quem que Augusto Cury desbancou do meio literário brasileiro para a honra e glória de Jesus? Paulo Coelho. Sabe por quê? Porque se permitiu ter uma experiência e uma mudança radical. Eu quero terminar lendo para você aqui as palavras de Paulo, que para mim são uma das palavras mais fortes do apóstolo Paulo. Paulo, que enfrentou um caminho em Damasco, ele diz assim em Gálatas 2, 19 e 20: pois por meio da lei eu morri, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o poder da experiência. Feche seus olhos. Eu quero que você dê uma resposta a Deus sobre essa palavra. Eu quero falar com você nessa noite, que se de alguma forma a sua experiência com Deus foi de ontem, 26 de novembro,
Eu quero te dizer, irmão, que há experiências hoje renovadas de Deus para a tua vida. Deus é um Deus de hoje. Nós cantamos aqui: santo, 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 aquele que era, que é, aquele que era na nossa história, aquele que é hoje na nossa história e aquele que será amanhã na nossa história. O que muda a nossa vida não é a religião. O que muda a nossa vida não é a história. O que muda a nossa vida são as experiências que nós temos com Jesus. Hoje o Senhor Jesus está nos chamando para mais uma experiência com Ele. Hoje Jesus está te chamando: filho, vem experimentar da intimidade. Filho, vem do jeito que você está. Se você é aquela mulher do poço que estava com sede, Jesus está dizendo para você: vem, eu tenho para você águas. Eu tenho para você águas vivas. Se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Jesus se apresenta para você hoje. Se você está cego, se você não está enxergando, se você está perdido, Jesus está se apresentando com você hoje como se apresentou ao cego de Jericó. Ele tem luz para você, Ele tem vida para você, Ele tem paz para você, Ele tem uma eternidade para você, Ele tem um propósito original para você. Deus é o Deus de Noé, Deus é o Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó, mas Deus é o Deus de hoje. Nós estamos escrevendo a história da igreja, irmãos, com a nossa vida, com as nossas experiências, com o único que é digno de receber. Fale com o Senhor, diga: Senhor, eu quero experimentar do Senhor. Eu quero me sentar nessa noite à mesa do banquete. Eu quero me sentar nessa noite. Eu preciso beber da tua água. Senhor, eu preciso experimentar da tua presença. Eu quero passar por esse caminho como Paulo. Muda o meu nome, Senhor. Muda a minha história. Me leva para esse propósito original, para o lugar que o Senhor tem para mim. Muda, Senhor. O Senhor mudou Saulo, o Senhor pode me transformar também. Muda. Fale com o Senhor. É a tua experiência, é a tua vida. Abra os teus lábios, abra a porta do teu coração. Chega, irmãos, de vivermos sedentos, de vivermos contando as experiências de outras pessoas. Deus tem para nós novidade de vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre nós. As experiências se renovam a cada manhã sobre nós. Gente, ore. Oh, Espírito Santo, nós queremos ser como Paulo. Nós queremos dizer que não mais nós vivemos, que não mais a nossa carne morta, corrompida, não mais, Senhor, as nossas vontades, não mais o que é efêmero, o que é volátil, o que é passageiro, mas nós queremos dizer sim para Ti. Queremos nos encontrar contigo. Queremos a tua presença no nosso jardim secreto, Senhor. Faço tudo, mas vim novamente. Eu